Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá para a parte 2? Eu espero que vocês tenham ficado bastante ansiosos aí sobre essa questão da parte 2, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão desses jovens aí, dessas meninas aí ter uma boa alimentação, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vai ter vontade sim de querer comer bastante gordura. Principalmente nas meninas que estão aí no processo da menarca, bem pertinho aí do processo da menarca, porque a maioria das meninas, elas vão começar a ter a famosa TPM, certo? Que é a tensão pré-menstrual, tá? Então, muitas vezes as meninas, elas vão ter aquela vontade de querer comer doce, ou então querer comer massa, querer comer fritura, e entre outros. E acaba consumindo esses alimentos num horário e que não é legal, que é justamente no horário do fim do dia, tá? E isso faz com que acumule essa gordura no corpo, porque ela não vai gastar essa energia, esse fator de gordura, tudo isso no final do dia. Ela vai acumular, porque tá próximo de dormir, certo? E quando tá próximo de dormir, quanto mais gordura essa menina consumir nesse horário, menos fome ela vai ter ao acordar, tá? Então, por isso que muitos adolescentes, eles têm essa questão de pular a primeira refeição, que é justamente o café da manhã, porque não se alimentou de maneira correta à noite. E também tem aquelas questões de estar, vamos assim dizer, assaltando a geladeira, ou então comendo coisas que não deve estar comendo nesse horário, que deveria ser uma alimentação um pouco mais leve, mais saudável. Então, e aí? O que é que eu faço, Dani? Tô em desespero. Minha filha não quer comer. Faço o quê? Vamos lá, vamos conversar. Vamos mostrar para ela que ela tá começando a formar o corpinho dela. Ela precisa organizar a questão da alimentação. Não somente a questão do corpinho que ela está se formando, mas também para prevenir doenças, que é o nosso foco principal aqui, que é a saúde, tá? Então, as meninas, elas precisam estar sabendo do que está acontecendo com elas. Gente, não esqueça, o adolescente, ele sabe muito, ele tem muita informação, tem tecnologia, tem youtuber, tem TikTok, tem muitas informações ao redor deles, tem os amiguinhos, entre outros. E vocês têm que ser justamente a via boa, aquela que vai fornecer a informação correta, tá? Principalmente os pais, que são aqueles que tem que dar mais segurança. E você, futuro profissional de nutrição, também tem que dar essa confiança para os pais e dar confiança para esse adolescente, tá? Então, uma tática muito boa é: tenta conversar com essa adolescente. Então, como é que ela tá? Ela tá se sentindo como? Ela tá ansiosa com alguma coisa na escola? Tá sendo cobrada em casa? O que está acontecendo com essa mudança aí de hormônio que tá tendo aí no corpo dela? Tá acontecendo no psicológico com ela? Você já parou para pensar que a menina tá passando por bocados de coisa nesse momento? Pois ela está. E se você pular essa fase, pular algo tão importante como é essa fase, você não vai conseguir convencê-la a mudar a questão do estilo de vida, a questão da abordagem da alimentação, e vai deixar ela muito mais ansiosa e se cobrando ainda mais. Até porque, infelizmente, nossa sociedade cobra muito na questão da imagem corporal. E essas meninas, elas não estão livres referente a isso. Então, quando o organismo ele começa a liberar esses hormônios, começa a ter altos e baixos da personalidade dela. E começa a alterar, sim, essa questão do que comer. E aí ela acaba comendo muita coisa que acha que se sente bem. Que são os alimentos que são ricos em carboidratos, como pão, bolo, pizza, pastel, coxinha, refrigerante. Tudo isso dá aquela saciação, dá aquela saciedade imediata, aquela sensação de que deu prazer. Por quê? Porque liberou aí a endorfina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Ai, que coisa boa, tá?
Então, outro alimento que também é bastante consumido nessa fase é o chocolate, é o doce. Também eles são liberadores de endorfina. Então, será que essa menina, ela tá condicionando essa TPM a esse ciclo que ela tá iniciando com a associação emocional que ela está vivendo e abordando sobre a questão da alimentação? Uma das coisas que eu falo bastante. Nossa sociedade, ela está vinculada na questão da alimentação aos sentimentos. Como assim, Dani? Não tô entendendo nada agora. Me deu um nó. Vamos lá. Se você tá triste, você vai comer. Se você tá feliz, você vai comer. Se você tá indeciso com alguma coisa, você vai comer. Por quê? Porque logo cedo a gente é estimulado a associar aquela questão de todos os sentimentos com a comida. Então, por exemplo, nossos pais, eles não têm culpa disso, porque eles também foram criados assim, tá? E a nossa sociedade também é assim. Então, vamos botar um exemplo. Você teve uma grande notícia. Então, vamos comemorar. Eita. Essa comemoração vai para onde? Um self-service, vai para um rodízio, vai para um barzinho, comida. Eita. Decepcionei. Tá, meu namoradinho não gostou de mim, meu crush não gostou de mim. E aí eu vou pegar um chocolate, vou pegar alguma coisa pra tentar compensar. Muitas vezes, até quando a gente é pequeno, levou uma queda. Aí nossos pais, nossas mães fazem o quê? Toma, menino, um docinho, para de chorar. Então, eu estou automaticamente condicionando, tá certo? A questão do sentimento à comida. Então acaba você tendo a questão da ansiedade e tendo aquela sensação de que vai melhorar se for comer. Em alguns casos, pode desenvolver até transtorno alimentar, como a bulimia ou até mesmo anorexia, que são justamente duas patologias bastante de risco nessa fase aí da vida dessa menina, tá? Ela não vai iniciar com diabetes, ela não vai iniciar com uma dislipidemia, ela não vai iniciar com um problema cardíaco, com uma pressão arterial agora. O que ela pode desenvolver é justamente isso. Uma bulimia, uma anorexia. Na bulimia vamos assim dizer, um pouco sutil. Você não vai perceber muito. A menina ainda tá ganhando peso, ela tá no peso normal, mas ela tá tentando compensar. Então, como é que compensa? Então, vamos lá. A diferença da bulimia e da anorexia é a bulimia, a adolescente ou a pessoa consome aquele alimento e depois ela bota pra fora ou então toma até laxante. Já a anorexia deixa de comer, pesa tudo, olha rótulo, olha tudo. Então, isso tudo é um desencadeador de sentimentos, alteração hormonal. Então, isso muitas vezes é necessário, tá certo? Ter uma observação. Os pais precisam estar atentos, o profissional precisa estar atento. Então, quando chega um determinado horário, mais ou menos 4 horas da tarde, mais ou menos 5 horas da tarde, e essa menina começa a querer comer, querer provar coisa, que tá com fome, ou então pega aquele salgado e vai consumindo, no final da noite também tá comendo, tá estudando, mas tá comendo, tá botando alguma coisa com chocolate, deve ter alguma ansiedade, deve ter alguma alteração hormonal. Vamos investigar? Vamos saber o que é que tá acontecendo? Porque quando for no outro dia de manhã, não vai querer comer. E não querendo comer, só vai querer comer na hora do almoço. E quando chega na hora do almoço, não quer comer a comida do almoço. Quer comer comidas calóricas porque continua ansiosa. E aí vai virando aquele ciclo. Que tal conversar um pouquinho? A saúde do corpo também é a saúde da mente. E as meninas hoje em dia estão sim com esse problema da mente, ansiosas. Será que os pais estão cobrando demais? Será que a sociedade está cobrando demais? Acho que sim. Você já conversou com a sua filha? O que está acontecendo? Você já observou o que está acontecendo com ela? Você, futuro Nutri,
Observou essa tua adolescente que tá acanhada? Ou então tá falando demais no teu consultório? E a mãe tá o tempo todo ali, circulando? Ou então ausente? Como é que tá? Então, um dos problemas maiores da gente introduzir essa questão da alimentação no início do dia e dividi-la durante o dia de uma maneira correta é justamente a não observação. Como é que tá essa jovem? Como é que ela está se aceitando? Porque mudanças estão acontecendo em seu corpo. É natural. Independente que mudança seja, está acontecendo. E aí? Você está observando? Mãe, pai, avó, cuidador, tá observando? Nutri, tá observando? Então vamos observar antes da gente poder impor aquele horário para ela comer. E aí é quando a gente começa a conversar. Nessa conversa vai ter o quê? Você vai falar da importância da questão da saúde. Você vai falar sobre a questão da alimentação, que é ótimo e excelente para ter um bom sono, para ter um bom estudos. E perguntar para essa adolescente o que é que mais ela tem dúvida, o que mais ela tem medo. Vamos tentar ver isso aí? O que é que está acontecendo? Antes de ter qualquer tipo de iniciativa. Tá joia? Ok? Eu espero que tenha tirado dúvida aí de vocês sobre uma partezinha dessa fase aí, né, inicial da mulher, tá certo? No próximo vídeo, vou trazer mais informações. E aí eu quero mais perguntas, quero dúvidas, para que eu possa aí tentar responder de vocês da melhor maneira possível, ok? E a gente vai continuar falando sobre essas fases. A gente tá aí crescendo, tá evoluindo. Ela já entrou aí na fase da TPM, tá? Então, ó, estamos passando aí de fase, estamos evoluindo. Então, eu quero que vocês perguntem como é que essa adolescente tá certo? E aí, nessa próxima fase, a gente vai falar justamente das cólicas, inchaços, retenções hídricas, né? Que é o que o inchaço provoca, tá? E aí, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso comer para poder melhorar, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.